Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Henrique Borgato Grichenko, sou aluno do curso de mestrado no programa de Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Sou orientado pelo professor Luciano Mercadante em meu projeto de mestrado e a pedido do professor Alcides Scaglia, estou colaborando com o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte com a discussão desse artigo que foi publicado em 2020 por Bétega e seus colaboradores, que tem como título A Competição na Iniciação ao Futebol, Considerações sobre a Organização de Jogo e a Participação no Ambiente Competitivo. Vamos lá. Ele é um ensaio teórico. Nós iremos apresentar possibilidades de como seria possível mudar as competições no período de iniciação infantil, passando pelas suas estruturas, normas ou funcionalidades do jogo, gerando uma reflexão sobre a participação em ambiente competitivo. Essa reflexão se dá porque será que hoje em dia as competições em âmbito de iniciação, elas não estão valorizando muito mais o produto, ou seja, o resultado, quem ganha, quem perde, do que propriamente o processo, ou seja, o ato de jogar, sendo que esse ato de jogar, ele beneficia e traz uma diversificação de experiências para as crianças, né? E além de eles aprenderem novas maneiras de jogar, né? Ela deve ser desenvolvida para os praticantes, de acordo com as suas necessidades e características. Então, quem são os praticantes de uma competição de iniciação? São crianças. Então, a competição tem que ser desenvolvida em função delas. O mesmo autor, em uma outra oportunidade, em 2015, ele considerou como iniciação esportiva as idades de 9 a 11 anos. Então, toda vez que nós usarmos esse termo iniciação esportiva aqui, estamos nos referindo a essa idade. E Garganta, em 94, ele definiu indicadores de jogo e ele classificou eles como em 3 tipos, que é a estruturação do espaço, comunicação na ação e relação com a bola. E vai ser interessante a gente entender sobre eles para ver como que eles influenciam nesse processo. A FIFA, ela desenvolveu um programa chamado Grassroots, que tem como função uma proposta, uma ideia de como você ensinar o futebol para crianças de 5 a 12 anos, né? E eles dizem, né, que a competição nesse período ela deve ser para desenvolver conceitos de jogos e para divertir essas crianças, né? E enfatiza também a necessidade de haver um equilíbrio entre as equipes em função do desempenho dos atletas, todos participem de forma justa em relação ao tempo, que as partidas tenham uma duração diferente, sejam divididos por níveis e por idades, né? Enfatizando as regras do jogo também, entre uma outra série de coisas. Destacam também a necessidade de manipular os elementos estruturais e funcionais do jogo, em função de todas as demandas que pode ter na modalidade, físicas, técnicas, táticas, psicológicas, ou seja, tudo que envolve o jogo pode e deve ser alterado, buscando melhorar essa prática e desempenho, né? Marques e Oliveira, em 2010, eles também enfatizam que o processo de formação de um jogador de futebol se dá através de muitas tomadas de decisões, constantes tomadas de decisões. Ou seja, eles serão estimulados a todo momento a resolver problemas, né? Seja eles em jogos ou até mesmo nos treinamentos, né? Porém, o que nós enxergamos hoje é que essas competições da iniciação, elas são no formato de competições profissionais já, como o tamanho do campo, do gol, as regras, né? Então, será que não existe algo que poderia mudar essas questões? E é quando a gente entra nos indicadores de jogo. Então, o Garganta os classificou em 94 e Scaglia, em 2014, definiu eles dessa seguinte forma. O que é a estruturação do espaço? É você entender, gerir as informações do jogo através das zonas próximas e afastadas do centro do jogo, ou seja, como que você deve se posicionar, como você deve se movimentar para se relacionar com os companheiros ou adversários em função da bola, como que isso vai
vai ser importante para o desenvolvimento do atleta e da modalidade, né? A comunicação na ação, é quando os atletas aprendem a língua do jogo, ou seja, eles começam a entender e como se comunicar dentro de uma partida, né? Não necessariamente da forma verbal, através de gestos, através dos olhares e até mesmo de comportamentos, né? Novamente aqui, em função da equipe, em função do adversário, em função da bola, do espaço, como que eles vão se comportar nesse momento, né? E a relação com a bola, quando eles entendem a relação entre a técnica e a tática, é o como fazer e o porquê fazer, né? Conseguem ir desenvolvendo isso e eles começam a ter um entendimento que para se jogar futebol, ele não precisa a todo momento estar com as bolas aos pés. A criança começa a ir entendendo isso aos poucos em função desses indicadores aí. Aqui nós temos uma imagem, foi retirada do próprio estudo, que mostra bastante o que ele quer dizer. Aqui nós temos um campo de tamanho oficial, né? E categoria sub-10 que está jogando. Onde a gente consegue observar, só de olhar essa imagem, uma distância grande entre os atletas, né? Eles estão longe um dos outros. Provavelmente está tendo uma dificuldade na comunicação. Eles estão, para eles se interagirem entre eles, deve estar sendo complicado. E, consequentemente, eles estão tendo menos contato com a bola. Poucas crianças devem estar relando na bola com mais frequência. Sendo assim, Casais, Domingues e Lago, em 2009, eles listaram aqui essa série de coisas que o tamanho do campo pode interferir, né? E principalmente levando uma motivação, porque as crianças vão participar pouco, elas vão relar menos na bola. Vai ficar muito difícil para eles resolverem os problemas dentro dessas condições. Sendo assim, eles podem se sentir desmotivados, entenderem menos o jogo, né? E não ter mais vontade de continuar com a modalidade, né? Levar ao abandono. Nessa outra imagem, que é na mesma situação, no mesmo jogo, a gente observa que a estruturação do espaço não está sendo feita de uma maneira mais adequada. Se a gente olhar, a gente consegue ver um total de 12 atletas dentro da grande área. Ou seja, mais da metade dos participantes em campo estão no mesmo local. Então, isso faz com que a gente pense, será que os atletas estão gerindo o espaço de jogo de forma apropriada e de acordo com as suas funções? Será que eles estão desempenhando da maneira certa? Né? Vale a pena lembrar que nessa idade, as crianças ainda são muito centralizadas na bola, de ter o objeto com você. Então, acaba gerando esse tipo de situação, né? Em contrapartida, a Associação Europeia de Clubes, em 2012, eles fizeram um relatório sobre as academias de futebol, né, dos clubes, entre, né, das idades de 5 a 21 anos, e eles identificaram que nessa categoria de iniciação, a maioria dos jogos eram no formato de 7 contra 7. Já nas categorias sub-10 e sub-11, o formato de 7 contra 7 também apresentava 55% dos moldes, né? Enquanto o que a gente vê como 11 contra 11 aparecia uma vez, 1% apenas. Ou seja, os europeus, que são os nossos modelos, nós estamos sempre tentando reproduzir o que eles fazem lá, já adotam isso há algum tempo, enquanto aqui isso ainda não é tão aplicado, né? Agora, Coté e seus colaboradores, em 2017, eles também destacam que a competição esportiva na iniciação ela tem que ser organizada respeitando os gostos das crianças e não dos adultos. O que é meio óbvio, ou seja, quem pratica, quem joga, são as crianças. Então, tem que ser desenvolvido em função delas, né? A permanência dessa criança no esporte, seja ele em elite, né, buscando ser um atleta profissional, ou simplesmente na participação, tendo paixão por aquela modalidade, vai se dar muito pela forma de como foi esse processo de iniciação na infância. Em alguns casos, a criança pode se traumatizar com alguma situação, perdendo o interesse de desenvolver essa atividade como um simples lazer no futuro, né? Também é necessária a criação de um ambiente seguro. Então, isso, uma coisa está relacionada à outra. Ou seja, o treino precisa ser adequado, a competição ela tem que ser condizente com a característica de todos os participantes, né? Aqui também temos citações de De Rose e Corsacas, feitas em 2006, onde eles valorizam
que o ganhar e o perder na competição de iniciação não deveria ser visto no primeiro plano, mas sim como uma possibilidade de mostrar o quanto que eles podem evoluir nas modalidades, quanto eles podem se desenvolver. Deveria ser também uma forma de eles aprenderem a resolver problemas, né? A desenvolver tomadas de decisões. E é importante destacar que eles vão aprender isso mesmo errando em certos momentos, né? Isso que vale a pena ser destacado para eles. Aqui nós temos 3 fatores que são importantíssimos nesse processo. Vamos falar um pouco de cada um, começando pela família. A família ela é importante, pois eles devem ter os mesmos objetivos, tanto os praticantes, as crianças, quanto os seus pais, os responsáveis. Pois se eles estiverem pensando de maneira equivocada, já pode haver uma interferência grande nesse processo, né? Eles têm que motivar e estimular com que as crianças e seus filhos participem, né? De forma adequada, é claro, porém sem cobrança, sem excesso de informações, deixar que a criança pratique aquilo de maneira deliberada, fazer com que a criança entenda que ela tem um treinador e ela deve seguir as ordens dele, né? O árbitro, ele é muito importante nesse processo também, porque ele deveria agir como um agente pedagógico, ou seja, ele não deveria aplicar apenas então somente as regras do jogo, em algumas situações, né, de forma autoritária. Não, ele deve orientar as ações dos atletas, as condutas dele, fazendo com que eles compreendam mais as regras do jogo, né, e desenvolvam valores pessoais, né, como respeito, companheirismo, essas questões. Já o treinador também é muito importante nesse processo, porque eles são os exemplos para aquelas crianças, para aqueles atletas. Eles vão se comportar e vão ter como base o seu treinador, a sua figura principal lá na frente, né? Então, dessa maneira, os treinadores devem ser facilitadores desse processo, né? Elaborando situações de treino e de competição seguro, prezando sempre pelo ensino e aprendizado daquelas crianças, e não apenas no resultado, né, de vitória de uma competição, por exemplo. O que já vem sendo feito, alguns lugares já começam a sinalizar uma possível mudança em função disso. Algumas ligas e federações aqui no país, aliado à pesquisa, né, estão adotando a forma reduzida de modalidades, como mini handball, mini basquetebol, né? Ou seja, eles estão realizando os jogos em menores proporções, mudando o tamanho de campo, o tamanho dos alvos, da bola, né, a quantidade de jogador e, em algum momento, as regras também, se for necessário. Ou seja, já descaracterizando um pouco da modalidade, fazendo com que seja algo mais divertido propriamente do que competitivo nesse período, né? A Federação Paulista de Futebol, a partir de 2016, já adotou orientações da FIFA, reduzindo o tamanho do campo e dos gols para a categoria sub-11. A questão do tempo de jogo já era algo alterado aqui, as crianças nessa idade não disputavam o tempo de jogo oficial, né? Então eles já adotaram essas mais 2 mudanças de tamanho de campo e dos gols. Concluindo, gente, o esporte na infância ele deve então ser um ambiente seguro e que possibilite o desenvolvimento de capacidades e habilidades de quem o pratica. A competição nesse momento ela tem que ser apropriada e em função das necessidades e características das crianças, né? Respeitando seus gostos e aspirações. Deve acontecer adaptações na estrutura de jogo, né? O tamanho do campo, a bola, o alvo, né? O gol, quantidade de atletas e, se precisar, até mesmo regras, né? Para que seja mais fácil deles entenderem como jogar. Os indicadores de jogo devem ser desenvolvidos, né, durante os seus treinamentos, e estimular os atletas a tomarem decisões, a resolver problemas. E servir de motivação para as crianças, né, com desafios compatíveis, que eles entendam que o jogo é imprevisível, né, e seja uma fonte de desenvolvimento social e esportivo para esses praticantes também, assim, que eles comecem a entender como que o esporte vai se desenvolvendo. Sendo assim, pessoal, eu encerro a minha apresentação sobre esse trabalho. Agradeço ao professor Luciano, que é o meu orientador de projeto do mestrado, assim como o professor Alcides,
que me concedeu essa oportunidade de poder estar participando com vocês. Muito obrigado e espero que tenham gostado.